E nesta noite o subtema que coube a mim é falando sobre moldados em tuas mãos. Moldados em tuas mãos, falando sobre a vida de um dos discípulos que se chamou Pedro. Nós vamos meditar nele nesta noite. O texto que já foi feito a leitura, convido a todos a abrirmos já nossas Bíblias em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 4. Nós vamos recapitular Lucas capítulo 5, versículo 4 até o versículo de número 10. Nos diz assim a palavra do Senhor. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Vamos repetir comigo a parte final do versículo 10, que eu li, eu falo, a igreja repete. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Aleluia, glória a Deus. Meus amados, quem era este homem que Jesus muda a história dele de um simples pescador? Nós vamos falar isso durante o transcorrer da palavra, para um homem que seria agora um pescador de homens. Deixaria a sua profissão natural, que era um pescador, lidar com o mar, lidar com barco, lidar com rede, lidar com pessoas num grande trabalho, noite adentro, para agora receber um chamado de Jesus, para se tornar agora, sim, pescador, mas não mais pescar peixes, mas ele ia ser um pescador de homens. Quem era esse homem? Pedro, ele, em toda a sua vitalidade e demasiada franqueza, ele espalhava bem o típico temperamento do homem da Galileia. Era aquela redondeza onde Pedro habitava, região onde nascera, exatamente nessa região, e prosperava como um pescador na Galileia, e prosperava como um pescador. Nas imediações de Betsaida, às margens do lago de Genezaré. Nós encontramos isso em João, capítulo 1, versículo 44, que nos diz assim: E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Sobre ele, Pedro, nada se sabe sobre o seu pai, muito pouco. Mencionado apenas na Escritura Sagrada o seu pai pelo seu nome, conforme nós vemos em Mateus, capítulo 16, versículo 17, e João, capítulo 1, versículo 42, que nos diz, Mateus 16, 17. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. João 1, 42 nos diz: E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Embora alguns eruditos sugiram que seu pai exercia o ofício de pescador,
à semelhança de Zebedeu, que era pescador, que era o pai de João e Tiago. Certamente ele foi a profissão do seu pai. A Bíblia não aponta que o pai de Pedro era pescador, mas certamente influenciado, ele também se tornou um pescador como Pedro e como André, seu irmão. Quando olhamos esse cenário da vida de Pedro, um homem pacato, um homem simples, um homem que morava na região da Galileia, uma função para aquela época, uma função simples que exercia na sociedade. O homem pescador trabalhava, embora que Pedro, ele trabalhava juntamente com seu irmão, trabalhava também com seus amigos, certamente Tiago e João, e o pai de Tiago e João, que era Zebedeu, num local muito pequeno, num lugarejo ali da Galileia, especificamente residindo ali, especificamente as suas funções se davam no lago de Genezaré. Quando olhamos para a vida deste homem simples, um homem que não era letrado, podemos definir aqui dois momentos distintos no chamado de Simão Pedro ao discipulado cristão. Duas coisas principais aconteceram nesse chamado. Primeiro, Pedro ele vai conhecer Jesus através do seu irmão André. André, à época, ele era discípulo de João Batista, que mais adiante também se tornaria um dos 12. Ele deixa de ser discípulo, seguia João Batista e agora vai seguir a Jesus e tornar-se-ia um dos 12 discípulos de Jesus Cristo. Não apenas ele ouvira o testemunho do profeta acerca de Jesus na margem oriental do Jordão, a respeito de João Batista, falando a respeito de Jesus, falando que o sinal que ele havia recebido de Deus, que aquele que ele batizasse e visse descer o Espírito sobre ele, o Espírito Santo, certamente aquele seria o enviado de Deus. João fala isso claramente no capítulo 1, versículo 29 a 37. Como também conhecera pessoalmente seu futuro mestre. Ele teve uma oportunidade, André, quando ele estava com João, a companhia de outro, conforme em João, capítulo 1, versículo 35 a 42, e quando João Batista vê Jesus, João Batista diz aí, eis aí o Cordeiro de Deus, seguiu, e André segue juntamente com outro discípulo a Jesus caminhando, e certamente ele pergunta a Jesus, onde moras? E Jesus vai com ele, passa aquele momento com ele, e André ali é tocado, e André quando recebe aquela notícia de João Batista, que Jesus era o enviado de Deus, o Filho de Deus, o Messias tão esperado, aquele a quem as Escrituras falavam e diziam, a primeira coisa que André faz, André vai ao encontro do seu irmão. André não vai a lugar nenhum, André vai trazer esta notícia a exatamente Simão. Tão convincente for aquele primeiro encontro, que André viu-se na impreterível tarefa de retornar à Galileia. Ele não estava na Galileia, mas eu vou retornar e reportar o ocorrido a seu irmão, que até aí Simão não conhecia Jesus e nem nunca antes havia falado a respeito de Jesus, num afã de persuadi-lo também a encontrar-se com aquele que seria o prometido de Israel, conforme João capítulo 1, versículo 40 e 42 nos diz, era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido, versículo 41, este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, versículo 42, e levou a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Primeiro encontro de Simão com Jesus acontece naquele primeiro encontro, o início, uma mudança. Jesus olha para Simão e Jesus altera o nome dele de Simão para Pedro. A partir dali, jamais Simão imaginaria o que iria acontecer com a vida dele daqui para frente. Era simplesmente um início. André convida, leva até onde Jesus está, apresenta a ele. Jesus, quando vê Simão, Jesus diz a ele que de agora em diante ele não seria mais chamado Simão, filho de Jonas, mas sim seria chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Jesus altera o nome dele de Simão
para Pedro. A partir dali, estaria se dando o processo de moldagem na vida dele. Era o início de tudo. Era o início de tudo. Aleluia. Jesus sabe dar um início. Jesus sabe começar as coisas muito bem. Jesus altera o nome dele de Simão para Pedro. O nome Simão, ele tem uma origem hebraica e significa aquele que ouve. Simão, aquele que ouve. O nome Pedro, que é alterado para Pedro, deriva do grego Petros, que significa pedra pequena, porque a rocha é Jesus. Pedro não é a pedra grande, nem a rocha, mas o significado dele é pedra pequena. Quando Jesus altera esse nome, quando eu estava meditando, o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. Naquele momento Jesus olha para o futuro. No primeiro encontro que Jesus tem com Simão, era o início. Jesus ainda não havia separado os discípulos, não havia feito as escolhas, mas Jesus, quando olha para ele, Jesus vê num pescador que residia na Galileia, especificamente no lago de Genezaré, um homem simples. Jesus olha para o futuro, que Jesus sabe o que vai acontecer amanhã, daqui um mês, daqui um ano, daqui a 2, daqui a 5, Jesus sabe, ele olha para o futuro. E nesta noite é o primeiro parênteses que eu quero abrir aqui neste culto. Jesus está olhando para a tua vida e está dizendo: eu estou olhando para o teu futuro. Para o teu futuro. Jesus está olhando para o teu futuro. Nesta noite é muito forte. O texto sagrado nos diz que ele olha aquele momento. Pedro não conseguiu enxergar aquele primeiro início. Jesus enxergou muito além. Deus iria moldar aquela pequena pedra, que significa no grego Petros. Aquela pequena pedra seria moldada para que o nome de Jesus fosse glorificado na vida dele. Você crê que nesta noite aqui, neste culto, é o início de uma nova história para a tua vida, e que Jesus nesta noite olha para o futuro e te diz assim: eu vou moldar a tua vida de uma forma tão especial. Jesus olha Pedro e seu irmão André. Interessante que esse primeiro início ocorre uma mudança de nome, alteração de Simão para Pedro. Nesse primeiro início, após esse primeiro encontro com Jesus, eles retornam normalmente à região da Galileia, ao lago de Genezaré, às suas atividades cotidianas que eles exerciam naquelas cercanias no mar da Galileia. Eles voltaram ao normal. Jesus deixou eles irem. Retornou André, retornou Simão. Certamente Simão olhou e Simão não entendeu o que era aquilo que Jesus estava falando e alterando o nome dele, dizendo que ele se chamaria Pedro. E ele retorna exatamente às suas atividades. Passado um tempo, a Bíblia não diz quanto tempo, mas certamente já no início do ministério de Jesus, agora não é André que vai levar Simão para Jesus. Não é André. Agora é o próprio Cristo, aleluia, é o próprio Salvador, é o próprio Verbo encarnado, aleluia, que se desloca àquela pequena região da Galileia, aquele lugarejo chamado Lago de Genezaré, para agora ter um encontro definitivo com Simão. Jesus agora diz: sou eu que irei, sou eu quem vou. Sou eu que irei atrás dele, sou eu que irei atraí-lo, sou eu que irei moldá-lo, sou eu que irei prepará-lo, sou eu que irei capacitá-lo, sou eu que irei tratar na mente, no coração, na alma, no ser, na palavra, no ouvir, na vida dele de uma forma especial. Aí Jesus vai àquele encontro, e naquele encontro Simão estava exatamente exercendo as atividades dele, juntamente com seu irmão André, juntamente com os filhos de Zebedeu, Tiago e João, em uma pescaria, que trabalharam o dia e não apanharam nada, já estavam à beira do lago, uns guardando as redes, outros costurando as redes. Aí o texto sagrado nos diz que Jesus chega, aleluia, Jesus chega.
Jesus chega. Aí a Bíblia é bem clara e nos diz em Marcos, capítulo 1, versículo 16 a 18. E andando Jesus ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede no mar, pois eram pescadores. Versículo 17, e Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homem. E deixando as suas redes, o seguiram. O evangelista Lucas, ele é mais detalhista. No texto que nós lemos, no capítulo 5, a palavra de Deus nos diz que se no primeiro contato com Jesus, às margens do Rio Jordão, o primeiro contato se deu às margens do Rio Jordão, a mensagem de Jesus até aquele momento era tido como um desconhecido. O primeiro encontro que Simão tem com Jesus não é no lago de Genezaré, é exatamente às margens do Rio Jordão, o primeiro que André levou ele. E aquelas palavras de Jesus sensibilizaram Pedro. Pedro volta às suas atividades e agora Jesus sai da região do Jordão e vai até o lago de Genezaré. Seu súbito reencontro com ele, Jesus vai novamente. Ao fim de um dia de trabalho exaustivo, um dia de trabalho que não teve nenhuma produção, improdutivo, o fez reconhecer que ali havia algo mais sublime que um mero discurso espiritual. Jesus, quando chegou na vida de Simão, naquele lago, Simão estava exausto. Um dia improdutivo, não tinha tido produtividade nenhuma. Você imagina uma pessoa que exerce uma atividade, precisa certamente do peixe para vender e se manter, mas naquele dia trabalhou, ficou cansado, exausto, e um dia de improdutividade. E Jesus chegou exatamente nesse momento, no momento de exaustão e no momento de improdutividade. Ele gosta de chegar. Ele gosta de chegar quando nós estamos cansados. Quando nós muitas vezes dizemos: eu estou improdutivo, eu não dou mais para nada, tudo está acabado. Aí é nesse momento que ele chega para mudar. E é isso que vai acontecer aqui nesta noite. Jesus te trouxe aqui porque sabe a exaustão que tu estás passando. E a vida que tu estás passando, tu estás olhando dizendo: tudo está dando errado, não estou tendo produtividade, tudo está improdutivo. Mas alegra o teu coração nesta noite, que Jesus está chegando. Bate aí no teu irmão e diz assim: Jesus está chegando. Bata no seu irmão e diga: Jesus está chegando, Ele está chegando. Aleluia. A autoridade daquele que disse a Simão: faça-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar, tornar-se-ia de tal sorte imperativa que ao atônito pescador só restava reconhecer: sobre a tua palavra lançarei as redes. Pedro e seus amigos presenciaram naquele dia, naquela manhã, algo nunca visto até aquele momento. Como Jesus gosta de fazer isso. No dia exausto e improdutivo, seus olhos iriam ver algo que nunca antes eles haviam visto. Eles contemplaram Jesus submetendo as próprias forças da natureza. Aleluia. Ao comando dele. Naquele dia Jesus chegou num ambiente em que aqueles homens estavam exaustos e completamente improdutivos, mas Jesus chegou exatamente no que eles haviam trabalhado. Eles haviam trabalhado com a natureza, com o mar. Qual eram as ferramentas dele? Barco, rede e mar. Lançar, não acharam nada, mas naquele dia, naquela forma exausta e improdutiva, Jesus chegou ali para submeter aquele lago de Genezaré, aleluia, as forças daquela natureza ao comando de Jesus. Jesus, quando chegou ali, Jesus ordenou, aleluia, que as redes vazias fossem novamente lançadas, e submeteu o controle daquela natureza, fazendo que com cardumes de peixes enchesse aquela rede. A contemplação daquele sinal, longe de fazê-los regozijar pelos dividendos que poderia trazer-lhe, encheu-os de assombro jamais experimentado. Se prepare nesta noite.
para ser moldado nas mãos de Jesus. Mas pastor, eu estou exausto, eu estou cansado, a minha mente está perturbada, meu coração está inquieto, eu estou vivendo um momento de grande ansiedade, angústia e perturbação. Meu emprego ele se torna improdutível, eu não consigo resolver as coisas. Se prepare, Jesus está chegando exatamente dessa forma. Você exausto, improdutivo e cansado, Ele está chegando para dizer: nesta situação de exaustão e cansaço, Jesus está dizendo: eu vou começar a moldar, eu vou moldar a tua vida, e você vai passar a viver uma vida diferenciada, nunca antes vista. E eu quero já dizer aqui nesta noite, pelo poder da palavra, pela autoridade que vem do céu, você irá presenciar, em meio a essa exaustão, em meio a esta improdutividade na tua vida, seja no âmbito espiritual, seja no âmbito material, porque a improdutividade muitas vezes ocorre na vida espiritual, quanto no âmbito material, mas você irá presenciar, você irá ver, você irá participar de coisas espirituais e sobrenaturais, nunca antes visto na sua vida. A pedra, a pequena pedra, o Petrus, a pequena pedra vai começar a ser moldada e vai começar a ser trabalhada pelo nosso Salvador Jesus. É pequena, mas Ele vai moldar. É pequena, mas Ele vai trabalhar. É pequena, mas Ele vai fazer. Aleluia, aleluia. Se para Pedro as palavras que ouvira de Jesus às margens do Jordão parecia um dia atrás, como eu já disse em João 1,42, e levou Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado servo, que quer dizer Pedro. Ou mesmo minutos antes, depois em seu barco, quando aconteceu aquele milagre, quando Jesus olhou para ele, em Lucas, começando no versículo 1, e disse: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Versículo 2, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Versículo 4, e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Versículo 5, e respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Não provou naquela primeira situação, na vida de Simão Pedro, nenhum tipo de renúncia ele demonstrou. Ele iria fazer simplesmente porque ele disse: que tu estás mandando. Mas ele disse: trabalhei a noite toda e nada aconteceu. A Bíblia diz nos versículos seguintes, 6 e 7, que ocorre agora um milagre da pesca. Versículos 6 e 7 diz assim: imprimiu imediatamente sobre ele, sobre Simão, a convicção de que estava diante de alguém cuja autoridade demandava toda a reverência. Versículo 6 nos diz: e fazendo assim colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal, que quase iam a pique. Pedro, ao retornar à praia, ainda tomado de grande perplexidade pelo que havia acontecido, em uma atitude atípica para um judeu, que não era típico para um judeu, ele atira-se incontinente aos pés de Jesus. Versículos 8 e 9, confessando-se indigno de aproximar-se de alguém agraciado por tão bendita santidade e sabedoria que estava diante dele. Versículo 8 e 9 nos diz: e vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Que Jesus tinha trazido a natureza sob o seu comando, e o que havia acontecido ali fez com que Pedro, de forma que não era típica de um judeu, se jogara aos pés de Jesus. Nesse momento é o momento que Jesus vai trabalhar. Quando Pedro se joga. Quando eu li esse texto, isso alegrou muito meu coração.
Versículo 10 nos diz assim, aí nós vamos trabalhar nesta noite. Jesus surpreende Pedro neste momento, quando ele se atira, fazendo a ele um convite que mudaria radicalmente sua vida. Você sabia que Jesus faz convite para nós que muda a nossa vida? Você sabia que Jesus faz um convite para nós que ninguém é capaz de fazer e diz assim, eu vou mudar a tua vida, e Ele muda? E esta noite é noite também dos convites de Jesus para você. Comece a abrir seu coração, porque Jesus tem convites nesta noite aqui para mudar a tua vida, mudar a tua história e mudar a tua situação. O versículo 10 é muito forte, diz assim, e disse Jesus a Simão, a parte final, a parte B do versículo 10 do capítulo 5 de Lucas, diz assim, e disse Jesus a Simão, não temas, depois daquela história, ele usa a expressão assim, ó, de agora em diante, guarde essa expressão, de agora em diante. Aí Jesus diz assim, serás pescador de homens. Jesus altera. O coração de Pedro estava tão alegre pela grande pesca que ele havia feito. Os barcos, as redes dele encheram tanto que encheu o barco dele, de André, encheu de Tiago e João, e eles chegaram na beira da praia, estava alegre. Aí Jesus, quando vê a alegria de Pedro, Pedro se joga como judeu nos pés de Jesus. Aí o texto sagrado é bem claro que Jesus faz um convite a ele, tremendo, e disse assim, e disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante, muda a situação. Muda a história, muda o quadro, mudará a tua profissão, aleluia. Imagina uma pessoa alegre, com as redes cheias de peixe, aí Jesus chega assim e diz, não, agora tu vai ser pescador, mas não é mais de peixe, é de homens. Aí quando eu parei para ver, essa expressão chamou muito forte meu coração, quando disse assim, de agora em diante. O que é de agora em diante? A partir do momento presente. A partir de agora, daqui para frente, a história vai ser diferente. Daqui em diante, é comigo e você só, Pedro. Para o futuro, você comece a olhar para o futuro. De hoje para o futuro, Jesus está chamando, dizendo, olha, é hoje, de agora em diante, vamos olhar e vamos em direção ao futuro. Hoje, o presente, você está exausto, está improdutivo, mas Jesus está chegando e está dizendo a mim e a você, de agora em diante, em direção ao futuro. Em direção ao futuro, 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 em direção ao futuro. Jesus tem preparado algo especial em meio a essa exaustão, em meio a este cansaço. Nesta noite ele está dizendo, em direção, em frente, vamos em frente ao futuro. Algo está nos esperando, algo está nos esperando por Jesus. E quando eu estava meditando essa expressão de agora em diante, em direção ao futuro, eu me lembrei de Isaías, capítulo 43, versículo 19, que nos diz, eis que farei uma coisa nova. Jesus vai fazer uma coisa nova na tua vida. Nova. Pedro sempre pensou em ser pescador de peixe, mas naquele dia Jesus disse, de agora em diante, em direção ao futuro, estarei fazendo uma coisa nova na tua vida. E naquele dia ali, quando Jesus disse isso, que Pedro caiu aos seus pés, Jesus estava dizendo, e agora sairá a luz, 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 sairá a luz. Uma coisa nova está sendo feita nesta noite na tua vida. Em meio a essa exaustão e em meio a esta improdutividade, Jesus está dizendo, eu irei fazer uma coisa nova.
Você vai em direção ao futuro. O futuro para você, o seu presente, está dizendo que é improdutivo, que você está exausto e que não tem como resolver. Mas Jesus está dizendo: eu estou olhando para o futuro. Eu estou olhando para o futuro. Eu estou olhando para o futuro. Eu estou olhando para o futuro e farei uma coisa nova, 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 uma coisa nova. Jesus fará. Aleluia, 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 aleluia. A farta pescaria que precedeu sua vocação discipular da Galileia tornou-se como uma profecia do futuro ministério. Jesus estava dizendo: de agora em diante é em direção ao futuro. De agora em diante é em frente, é uma coisa nova, é em direção ao futuro. Aleluia, aleluia. Um pescador simples, Galileia, Lago de Genezaré. Jesus olhou e disse: de agora em diante eu olho para o futuro ao teu respeito. Pedro jamais imaginou aquilo nem aquela palavra. Jesus estava falando aquelas palavras desse que seria um dos mais célebres. Pedro não era ainda, mas Jesus, quando disse a ele assim: de agora em diante, e Jesus disse: uma coisa nova eu estou fazendo. Jesus estava dizendo em direção ao futuro. Jesus estava dizendo: farei de ti algo muito especial. Aleluia, 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 aleluia. Não iria demorar muito, era o início do ministério. O ministério de Jesus durou 3 anos e meio. 3 anos e meio. Aquele encontro no Lago de Genezaré se dá nos primeiros meses do primeiro ano de Jesus. E Jesus olha para um futuro de 3 anos e meio à frente, menos de 4 anos. Jesus está olhando lá para frente naquela conversa e Jesus está dizendo: Pedro não entendeu nem viu, mas Jesus estava dizendo: eu estou vendo o Pentecoste. Jesus estava dizendo: eu estou vendo o Pentecoste. Jesus estava olhando para o futuro e está dizendo: eu estou vendo o dia de Pentecoste. Aleluia. E naquele dia Jesus estava dizendo: é o homem que eu irei moldar, é o homem que eu irei preparar, para naquele dia ele se levantar, e eu vou tornar ele um pescador de homens, de homens, de homens, de homens. Jesus estava olhando lá na frente, lá na frente, lá na frente. E nesse meio que você está exaustivo, improdutivo, nesta noite Jesus está dizendo: é uma coisa muito nova que eu irei fazer na tua vida. Eu estou olhando para o futuro, estou olhando para algo que eu irei realizar na tua vida. Aleluia. Poucos anos depois, num Pentecoste, ante um público que se apertava pelas ruas de Jerusalém, Pedro pôde experimentar de maneira gloriosa o cumprimento dessa profecia. Nessa pesca excepcional, em Atos capítulo 2, versículos 14 a 21, Pedro se torna, eu nunca vi na história um ganhador de almas. Cerca de 3.000 almas renderam-se à mensagem da cruz. Futuro. Jesus olhou lá no futuro. Jesus olhou adiante. Jesus estava olhando para 3 anos e alguns meses depois. Jesus estava dizendo: eu estou vendo o dia de Pentecostes. Ninguém ainda sabia daquele dia, mas ele diz: já estou vendo. E até chegar lá, eu vou moldar um homem para se colocar de pé e falar da cruz. A partir dali, eu vou cumprir essa profecia que eu disse a ele, que traria a ele, faria a ele um pescador de homens. Um pescador chamado Simão, nascido e crescido em Betsaida, às margens do lago de Genezaré, desconhecido e cheio de falhas, mas que foi moldado nas mãos de Jesus. Moldado, cheio de falha,
Mas Jesus olhou e disse: ele vai estar pronto, ele vai estar pronto, ele vai estar pronto. Naquele dia, no dia de Pentecostes, ele vai estar como eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, como eu quero que ele esteja. Ele está cheio de falha, mas eu vou ter um tempo até chegar no futuro e moldar ele. Jesus começa a moldar a tua vida hoje, para o que ele estará fazendo contigo daqui a alguns anos. Jesus hoje está dizendo: eu coloco a tua vida nas minhas mãos. Vou moldar. É pedra pequena, mas vai ser moldada por Jesus. Aleluia. O que Simão não viu e jamais imaginava, alguns anos atrás, que seria possível um dia acontecer, ele jamais imaginaria daquilo. Uma mudança grandiosa, extraordinária e espiritual, que marcaria a sua vida e a história para sempre. Jesus moldou a pedra pequena. E o fez um pescador de homens. Jesus moldou a pedra pequena e o fez um pescador de homens. Jesus o conduziu em direção ao futuro com Deus. É o que Jesus irá fazer na tua vida. Te prepara. Te prepara, você que está na galeria. Te prepara, você que está aqui no púlpito. Te prepara, porque nesta noite está começando a moldagem de Jesus na tua vida. Nesta moldagem vai ter misericórdia, nessa moldagem vai ter bondade, nessa moldagem vai ter ajuda, nesta moldagem vai ter socorro, nesta moldagem vai ter livramento, nesta moldagem vai ter uma preparação tão grande para o que está te aguardando lá está te aguardando. É uma coisa nova que Ele está trazendo para a tua vida nesta noite. Levanta a tua mão e adora. Uma coisa nova, recebe. Uma coisa nova. Você que está aí na galeria, uma coisa nova. É uma coisa nova, é hoje, aqui no púlpito, uma coisa nova. Jesus está trazendo e dizendo: vou moldar. Vou preparar de uma forma especial para o que eu irei fazer lá na frente contigo. Aleluia, Ele está aqui nesta noite. Aleluia. Até o cumprimento daquela promessa feita por Jesus no lago de Genezaré, que Pedro seria pescador de homens, foi necessário passar pelo processo de moldagem. E eu parei para pensar quando eu estava meditando, o processo de moldar uma pedra bruta em uma pedra acabada. Pedro era uma pedra bruta, pescador, um homem bruto, não tinha muito conhecimento, era uma pedra bruta, para o que Jesus queria fazer na vida dele daqui a 3 anos, lá no dia de Pentecostes. Aquela pedra bruta teria que ser moldada. Jesus disse: eu vou moldar a pedra bruta. Como é forte. Jesus vai moldar a pedra bruta. Vai deixar uma pedra bem acabada. E esse processo de transformar uma pedra bruta em uma pedra acabada se dá um nome. Ele é chamado de lapidação. Esse processo envolve algumas etapas. Primeiro, uma análise. Esse processo ocorre cortes. Esse processo ocorre polimento. Esse processo ocorre facetagem. O lapidário, ele analisa, ele pega a pedra bruta, o lapidário, para determinar como ele quer que aquela pedra fique. O lapidário, ele pega a pedra bruta, analisa e diz assim: eu vou querer que essa pedra não seja mais bruta, e eu quero dar um acabamento nessa pedra. Que coisa linda. O lapidário está aqui nesta noite.
O lapidário está aqui nesta noite. Ele está aqui. O lapidário está aqui nesta noite. Ele analisa, pega a pedra. Jesus pegou Pedro, aquela pequena pedra bruta. Jesus olhou assim: vou determinar e vou dar os cortes necessários para o que eu vou fazer com ele daqui 3 anos, lá no dia de Pentecostes. Jesus não disse nada a ele do dia de Pentecostes, mas Jesus disse: eu vou preparar ele para aquele dia. O lapidário, ele considera a forma da pedra. O lapidário também, ele observa a localização de imperfeições. O lapidário, ele vê tudo. Ele olha e vê as imperfeições que a pedra tem. Ele também olha, o lapidário, ele não olha só as imperfeições. O lapidário também olha para a pedra bruta e vê o melhor aproveitamento que ele vai poder fazer daquele material. Você não está exausto, improdutivo aos seus olhos? Aos seus olhos, essa noite você está cansado, improdutivo. O lapidário olha e o lapidário está vendo as imperfeições, exausto, improdutivo. Mas o lapidário também olha para esta pedra que está exausta, está improdutiva. Aí o lapidário olha e diz: eu tenho como aproveitar essa pedra. Você está entendendo já o mistério nesta noite? O lapidário está dizendo: eu tenho como aproveitar essa pedra exausta, improdutiva. O lapidário olha e diz: tem uma parte aqui boa. Tem uma parte aqui boa. Todos nós temos algo bom. Você tem algo bom dentro de você. Você tem algo bom, você tem algo bom. E eu quero repreender nesta noite, no nome e na autoridade de Jesus Cristo, toda seta maligna, contrária contra a tua vida, que tem dito que você não tem jeito, que tem dito que você não presta, que tem dito que a sua vida está acabada, que tem dito que você é um improdutivo. Eu venho nesta noite, no nome e na autoridade de Jesus Cristo, dizer: é mentira do diabo. Você tem algo, você tem algo, você tem algo, você tem algo, você tem algo. Moça, você tem algo. Rapaz, você tem algo bom dentro de você, que o lapidário vai pegar nesta noite e vai dizer: eu vou extrair aqui o que é bom e vou trabalhar. Durante este processo de moldagem da pedra, da pequena pedra, são usadas ferramentas específicas para essa moldagem. Dentre elas podemos dizer disco de corte. A pequena pedra vai sofrer cortes diversos, só que ele sabe cortar o que precisa ser cortado. Ele não corta de todo jeito. Ele corta tirando o que não presta. Vai saindo. Vai saindo. Vai saindo. Vai saindo, vai saindo, vai saindo. É o que ele está fazendo já aqui nesta noite. Já começou o processo. Vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo. Processo da moldagem, ele está passando o corte dizendo: vai saindo. Pensamentos contrários, vai saindo. Espírito de prostituição, vai saindo. Desejo por pornografia, vai saindo. Desejo por sexo que é da mesma pessoa, vai saindo. Jesus vai olhando e vai assim: mentes poluídas. Aí o lapidário pega o corte e diz: vai saindo. Mãos que muitas vezes tocam, não deve. Aí o lapidário vai passando o corte dizendo: vai saindo. Pés que estão pisando onde não deve. Aí o lapidário passa o disco e vai dizendo: vai saindo, vai saindo, vai saindo. Recebe, recebe. O lapidário já está trabalhando. Ele já está trabalhando aqui nesta noite. O lapidário está aqui nesta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Passa o disco. Depois de passar o disco e sofrer os cortes que precisa sofrer. Os cortes, sofre os cortes. Aí entra um processo também que é chamado de desbastador. Também participa deste processo. É o processo de desbaste de pedra. É uma etapa inicial de processamento, que envolve o uso de ferramentas abrasivas para remover material e dar forma à pedra. Ele tem. Mas como ele tem? Ferramentas abrasivas ele tem. Você lembra de Isaías, capítulo 6? Deus aparece a Isaías, tinha um chamado.
Isaías vê o Senhor no alto e sublime trono. Ele vê os serafins com 6 asas, que 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam a face, com 2 voavam os pés. Quando ele vê aquele, ele disse: eu vi o Senhor, vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros, e meus olhos viram o Senhor, o Rei dos exércitos. Aí na hora, o lapidário disse: você vai morrer não. Você não vai morrer não. Eu tenho uma ferramenta para isso, abrasiva. Só deu a ordem a um. Aí disse: serafim, vem no altar, pega o Atenaz, ferramenta. Atenaz é uma ferramenta. Atenaz é como um alicate grande. Preparado, o serafim pegou, disse: vá no altar, uma brasa viva, abrasiva, uma brasa viva, queimando. Corra nele. Eu preciso moldar a vida de Isaías para o que eu tenho a fazer com ele. Serafim correu, pegou o Atenaz, correu para o altar, pegou a brasa abrasiva, correu nos lábios. Processo nesta noite. Ao processo. Processo. Começou. Vai sentindo a graça, vai sentindo o toque, vai sentindo a presença, vai já sendo cheio. O lapidário está no meio, o lapidário está trabalhando, o lapidário está agindo, o lapidário está movendo no meio do templo, o lapidário está chegando na tua vida. Eu posso, eu vou moldar, eu vou moldar a tua vida. Processo. Ele usa esta ferramenta. Terminada a ferramenta que queima, quando se queima alguém fica uma marca. Toda queimadura ela deixa uma marca. Muitas vezes o processo ele deixa uma marca. Mas o lapidário, quando ele trabalha, ele diz: eu não vou deixar marca nenhuma, eu vou trabalhar mais ainda. Aí neste processo, o lapidário vai usar o lixamento, a fase de lixar. E eu, quando estudava isso, eu aprendi. Eu pensei muitas vezes que só tinha lixo 80, 100, 120, de acordo com a parede, mas o lapidário não. O lapidário ele tem lixa que vai de 50 a 3 mil, de acordo com o que precisa ser trabalhado. Muitas vezes a gente pensa, tem pintor que pensa, tem lixa de 80, 100, 120 para passar na parede. Não, o lapidário tem várias. De acordo com o que precisa, ele tem de 50 a 3 mil. O que é que está precisando nesta noite? 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 O lapidário tem a lixa e ele está passando. É de 50 ele passa, é de 100 ele passa, é de 200 ele passa, é de 300 ele passa. Se for de 1000 ele passa, mas ele vai passar e vai dar um acabamento que o inferno vai olhar e vai dizer: como é que pode? Pode. Tu estás sendo moldado na mão dele. O lapidário está trabalhando nesta noite. Está trabalhando. A lixa, ele está passando. É bruta, vai ficar bem acabada. Primeiro, o lixamento, ele não começa de qualquer jeito. A fase do lixamento se começa primeiro pela base, a base. O lapidário trabalha pela base. A base significa algo que precisa ser sustentado. O lapidário ele não passa a lixa de qualquer jeito. Na base, a base não pode estar corrompida. A base não pode ter sujeira. A base não pode ter infiltração. A base não pode estar fraca.
Talvez nesta noite eu esteja falando para vidas espirituais, que o diabo tem tentado abalar a base da tua vida. Mas nesta noite o lapidário está pegando a lixa e está dizendo: estou arrumando a base, a base, a base. O lapidário está arrumando a base, está dizendo: estou estruturando a base. Recebe, 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 recebe uma visita do céu neste momento. O lapidário está trabalhando na base, na base, na base. A base significa a tua fé vai aumentar. A base, a fé, a base, a fé. A base é a fé. Vai, 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 vai. Estás exausto, mas nesta noite o lapidário está trabalhando na base. Recebe fé, recebe fé, recebe fé, recebe fé, recebe fé aí na galeria. Recebe fé, recebe fé, recebe fé. Tu estava sem acreditar, mas nesta noite o lapidário está começando pela base. Está dizendo: é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que o lapidário está trabalhando na base, está colocando fé nesta noite na tua vida. Estruturado, fechado. Lapidário está preparando a base. Ah, quantas infiltrações. Ah, quantas infiltrações. Mas o lapidário chegou com a lixa. Está lixando. Na lixa ele está aprumando. Na lixa ele está fechando. Pegou de 50 a 50 não dá, ele passou para 100. De 100 não dá, ele passou para de 200. Dá de 200 não dá, ele passou para de 500. Dá de 500 não dá, ele passou para de 1000. Dá de 1000 não dá, ele passou para 1500. Aí o diabo disse: não tem jeito. Ele disse: eu tenho lixa que dá jeito. O lapidário tem lixa que vai dar jeito para esta base nesta noite. Depois de segurar a base, o lapidário vai trabalhar nas laterais. Depois que faz a base, ele vai para o lixamento das laterais. Ele usa lixas abrasivas de grãos grossos para remover irregularidades e preparar a superfície. Ele remove o que está. O que é que está grosso nesta noite? O que é que está grosso nesta noite e não consegue mais entrar? Sensibilidade foi embora. A mente está cauterizada, engrossou, não tem como, mas não tem como entrar aí. O lapidário tem. Ele tem a lixa que está passando na tua mente e nesta noite está removendo as setas do inferno. Está removendo toda a ferramenta contrária contra a tua vida. O lapidário está pegando e dizendo: eu estou removendo as pedras grossas. Está sendo destruído nesta noite. Há uma luta no mundo espiritual. E o lapidário nesta noite está trabalhando e dizendo: estou te ajudando nesta noite. Depois das lixas grossas, ele vai fazer o acabamento. Ele usa lixas de grãos médios e finos. É a parte final. Ele vai dar a beleza. Grãos médios e finos. Já está vindo vida para Jesus aí? Já está chegando, pode trazer. Jesus já está salvando nesta noite. A palavra de Deus já está fazendo efeito. Se tiver, vai trazendo e senta ele aí. Senta ele aí, senta ele aí, senta ela. Passa a lixa fina, arruma uma cadeira e senta ele aí. Lixa fina, não deu. Aí o lapidário muitas vezes ele ainda vai usar algo. Quando tudo não está, aí o lapidário diz assim: eu vou usar o polimento. É o final, polimento. Polimento, brilho. Brilho. Ah, como Jesus vai dar brilho na tua vida. Ah, como Jesus vai dar brilho, moça, na tua vida. Oh, rapaz, como Jesus vai dar um brilho tão grande na tua vida. O polimento é um processo térmico que envolve o uso de máquinas e abrasivos para recuperar o brilho e uniformidade da pedra. Nesta noite chegou pessoas aqui que perderam o brilho, mas vai voltar para casa novamente com o brilho do Espírito Santo. Tu não sairás por aquela porta nem por essas sem que o brilho do Espírito Santo volte a cair sobre a tua vida.
O lapidário está dando um polimento nesta noite e vai começar a brilhar lá dentro de casa. O pai vai olhar, vai querer dizer: o que é isso? É o lapidário, é o lapidário. O que é isso? Era desse jeito, mas é o lapidário, é o lapidário, é o lapidário. O pai vai olhar, vai dizer: que é isso? É o lapidário, é o lapidário, o lapidário, o lapidário. O lapidário está dando brilho, 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 brilho. O brilho é a presença de Cristo, 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 é a presença de Jesus. A presença de Jesus já está invadindo o teu ser. Findo. A pedra é inspecionada e aprovada. O valor da pedra depende da qualidade da lapidação, do grau de dificuldade e da experiência do lapidador. Quanto mais lapidado, quanto mais trabalhado, mais valor tem. Está vindo mais vidas ali? Dá um sinal. Jesus está trazendo as vidas. Pode trazer. O lapidário está trabalhando nesta noite. Vem descendo chorando em dificuldade. O lapidário está trabalhando nesta noite. A palavra está fazendo efeito. É o lapidário, é o lapidário, é o lapidário. O lapidário está trabalhando nesta noite. Você que está me ouvindo na sua casa através das redes sociais, o lapidário também está entrando aí dentro da sua casa neste momento e está trabalhando na tua mente, no teu coração, na tua família. Vai recebendo aí na tua casa também. Esse processo de moldagem está atrelado, quando eu vi, sabe a quê? A uma vida de renúncia. Renúncia. O lapidário trabalha de acordo com o que eu quero renunciar. Quando eu olho assim, digo: o lapidário trabalha aqui. Renúncia não é fácil, irmão. Renúncia ninguém vê. Renúncia é algo que está dentro da pessoa, dentro de nós. Ninguém vê os nossos desejos. Ninguém vê o que nós pensamos. Ninguém muitas vezes não vê o que nós praticamos no oculto. Mas o lapidário vê. E nesta noite ele está dizendo: depende de você. Você quer renunciar nesta noite? Você quer renunciar nesta noite? Vai dizendo ao lapidário: lapidário, é aqui mesmo nessa área, eu não aguento, eu sou atacado sexualmente. Olha, lapidário, aí você vai dizendo: eu renuncio, eu renuncio. Eu estou cansado, exausto, improdutivo. Mas você vai dizendo ao lapidário nesta noite, vai dizendo na área da sua vida, aonde você quer a renúncia. Renúncia significa morte, significa desejo de não fazer mais. Muitas vezes você está improdutivo e sem força, mas o lapidário está dizendo: eu quero que você diga. Vai falando. Vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. Está vindo ali mais vida? É. Está vindo ali mais vida. Vai trazendo as vidas, vai trazendo as vidas. O lapidário está trabalhando nesta noite. É famílias aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. A sexta vida já chegou. O lapidário está trabalhando. Se tiver mais vida atrás, os ganhadores de alma vão trabalhando aí. Renúncia, 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 renúncia. O lapidário está perguntando: o que é que você quer renunciar nesta noite? Ele está dizendo: eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Está vindo mais vida ali? Está vindo vida ali mais. Vai trazendo. O lapidário está trabalhando. Já tem vidas também se decidindo pela internet. Já tem vida. Ali o lapidário. Vem. O lapidário está trabalhando nesta noite. Está trabalhando. Vai trazendo. Você que está aí na galeria, os ganhadores de alma, vai trazendo. O lapidário vai sendo cheio. Não deixa para o final, não. Jesus pode te batizar agora. Vai dando glória, porque Jesus pode te batizar agora. Aí onde tu estás, seja cheio. Começa a falar em línguas, começa a falar em cânticos espirituais nesta noite. Lapidário está, é o brilho. Eu disse que você não vai passar pelas portas, nem lá, nem cá, sem antes que o brilho volte. O lapidário está trabalhando nesta noite. Renúncia. Vou concluir, o horário não dá mais. Aleluia. Vai trazendo as vidas. Aleluia.
Pedro renunciou o presente para viver um futuro nas mãos de Deus. Ele prosseguiu em direção ao futuro que Deus tinha reservado para a sua vida. Pedro renunciou o mar, o barco, as redes, a vida de pescador, os ganhos pecuniários que ele tinha com aquela profissão. Ele renunciou. Ele era também empreendedor nesse ramo, porque Tiago e João, seu pai era um empreendedor, Zebedeu, e eles eram amigos dele. Ele fazia parte de um empreendedorismo, de uma sociedade. Ele abriu mão também disso. Tudo por amor a Jesus, a Jesus, a Jesus, a Jesus, a Jesus, a Jesus, a Jesus. O que é que significa o mar? O que é que significa a rede? O que é que significa o barco? O que é que significa os ganhos pecuniários para você? É por amor a Jesus, é por amor a Jesus. A renúncia vai dizer o que precisa. Está vindo ali mais vidas, vai vindo mais vidas, vai trazendo as vidas que o lapidário está trabalhando nesta noite. Tudo, Deus o aguardava, Pedro, para o dia de Pentecoste. A promessa de pescador de homens se cumpriria. Está vindo, as vidas estão descendo, do lado direito, do lado esquerdo, está descendo, vai trazendo as vidas. O lapidário está trabalhando, a palavra já está trabalhando, o disco de corte já está entrando, aleluia, a lixa já está funcionando, o lapidário está agindo e está trazendo o brilho para a tua vida. A promessa aos 3 anos e meio estava se findando. Jesus vai ao Calvário, Jesus morre, ressuscita ao 3º dia. Se passariam aí 40 dias que Jesus ainda andaria sobre a terra depois de ressurreto, e mais 10 dias para se chegar ao dia esperado, o dia de Pentecostes. Pedro não sabia de nada ainda. Até porque Jesus, quando ascendeu aos céus, ele não disse especificamente qual era o dia. Ele disse que o povo ficasse aguardando em oração em Jerusalém, não saísse, porque do céu seriam revestidos de poder. Eles ficaram aguardando. Só que tinha um adentro, irmãos. Pedro, durante esse processo de moldagem, Jesus trabalhou na vida dele de forma grandiosa. Mas Pedro, ele subia, descia, subia, descia. Houve altos e houve baixos. É mais vidas, é para Jesus? Está vindo ali mais vidas para Jesus. Está chegando, vai trazendo. Os ganhadores de alma vão trabalhando, e as vidas estão vindo. O lapidário está trabalhando. E no finalzinho do ministério de Jesus, no finalzinho, quando Jesus seria levado ao julgamento e iria ser sentenciado ao Calvário, Pedro dá um deslize. E Pedro nega Jesus. Jesus havia advertido ele que antes que o galo cantasse 3 vezes ele negaria. E Pedro, naquela sala onde Jesus estava sendo interrogado, Pedro negou 3 vezes Jesus, dizendo que não conhecia. Pedro saiu-se dali dizendo: perdi tudo, acabou tudo, estou destruído. Jesus morre, ressuscita ao 3º dia. As mulheres vão no domingo pela manhã. Quando chegam lá para levar especiarias, o túmulo, a pedra já havia sido removida. Elas recebem a notícia do anjo que ele não está mais ali, que já havia ressuscitado. E aqueles homens mandam dizer a elas: ide anunciar aos discípulos e a Pedro que eu irei adiante dele na Galileia. As mulheres voltam, anunciam aos discípulos. Naquele dia, já no domingo entardecer, Jesus dá o primeiro aparecimento a ele. Tomé disse: se eu não ver ele, se eu não colocar as mãos. Jesus aparece e fala da incredulidade de Tomé. Jesus aparece também no caminho de Emaús para 2 discípulos. E agora existia a promessa da 3ª, que Jesus disse que iria diante de Pedro para Galileia, local onde Pedro habitava, a origem de Pedro. Nesse intervalo, passou na mente de Pedro dizendo: tudo eu perdi. Aí Pedro volta a querer pegar as redes de pescador, que ele havia abandonado durante o ministério de 3 anos e meio. Mas naquela coisa na mente dele, ele volta e convida seus amigos: vamos pescar.
E eles voltaram à pescaria. Ele entra com mais 6, total de 7 na embarcação. E vão passar a noite. E naquela noite, nada eles apanharam. A mente de Pedro estava acusada. Mas só que naquele dia, ao amanhecer, ainda escuro, o lapidário se aproxima da praia. Pedro não estava entendendo, mas faltava poucos dias para o cumprimento da promessa. Poucos. Eu quero dizer nesta noite, você não está entendendo, mas está faltando poucos dias para o cumprimento da promessa. Por isso que você está exausto, por isso que você está cansado, por isso que você está sendo improdutivo, mas falta pouco. Aí naquele dia o lapidário chegou, aí disse, aqueles homens, falou com ele e disse, lançai a rede à direita do barco. Eles nem entenderam, lançaram. Quando lançaram a rede, o texto diz que logo se encheu as redes. E quando a rede se encheu, que puxaram para a embarcação 153 grandes peixes. João olhou e disse, é ele. É o lapidário, chegou Pedro. Ele não mandou dizer pelas mulheres que iria encontrar você na Galileia. Ele chegou no mar de Tiberíades, que pertence à redondeza da Galileia. Aí diz que Pedro, quando ele cingiu, se jogou na água e se aproximou dele, certamente com tantas acusações que tinham negado. Aí o lapidário colocou comida. Vamos comer, porque o lapidário não acusa. O lapidário não coloca para baixo. O trabalho do lapidário é limpar, é restaurar, é moldar, é mudar de vida. É isso que ele está fazendo aqui nesta noite. O papel do diabo é acusar, é destruir, é matar. O do lapidário não. O do lapidário é dar vida, e vida em abundância. O do lapidário é dar existência, é dar brilho, é dar paz. Aleluia, aleluia. É o que o lapidário está fazendo aqui nesta noite, dando vida, dando paz, dando esperança para a tua vida. Aí terminado aquela refeição, o lapidário se dirige de forma educada às redes. Pedro tinha pego de volta as redes. Aí o lapidário olha para ele e diz, Pedro, tu me amas? Ele responde e diz, sim, Senhor, eu te amo. O lapidário diz, apacenta os meus cordeiros. O lapidário torna a perguntar, Simão Pedro, tu me amas? Simão Pedro olha e diz, Senhor, tu sabes que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Aí o lapidário torna uma terceira vez. O lapidário estava limpando a mente da acusação de Pedro. Simão Pedro, tu me amas? Aí Simão para, olha e diz, Senhor, Senhor, tu sabes de tudo. Eu errei, eu falhei, eu te neguei. O lapidário olha e não joga na cara de Pedro isso. O lapidário olha e diz a Simão Pedro assim, de agora em diante, tu vai apacentar rebanhos também. Joga a rede. Aí o lapidário diz, eu não quero mais essa rede. Eu estou te dando um cajado, tu vai cuidar de ovelhas, de rebanho, algo está te esperando na hora. Aí Jesus ainda naquele dia acrescenta a Pedro, dizendo, olha Pedro, de primeiro tu ia para onde tu querias e se cingia, mas de agora em diante não. Jesus faz a promessa que ele envelheceria. Pedro, quando encontra, está vindo mais vidas, é para Jesus? Se estiver vindo, dá um sinal aí, está vindo vida? Está vindo vida. O lapidário está trabalhando nesta noite. Vai trazendo as almas. Era pouco dias, ele recebe aquela missão, Jesus se ausenta. E naquele dia, irmão, você imagina como o lapidário trabalha. Pedro estava fraco, em dúvida, com medo e pensando que tudo estava perdido. Mas quando o lapidário chegou e preparou o caminho, dentro de poucos dias estaria acontecendo o dia de Pentecostes. Pedro não sabia.
Findo dos 40 dias, Jesus reúne eles, é ascendido aos céus, faz a promessa que de Jerusalém ele não ausentasse, até que do alto fosse revestido de poder, e eles ficam orando. 10 dias depois, o dia de Pentecostes, 50 dias da ressurreição de Jesus, eles estão orando quando de repente um som, aleluia, como um vento veemente, enche aquele cenáculo. Aleluia, 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 aleluia. Era festa em Jerusalém. Várias pessoas de várias nacionalidades, de vários países, em diversas línguas. Aqueles homens, um grupo pequeno de 120, são cheios, 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 cheios. Todos que estavam reunidos, 120, foram cheios do poder de Deus. Começaram a falar em outras línguas, e quem via dizia: eles estão embriagados. Aí naquele dia, cumpre-se, 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 cumpre-se o que Jesus havia falado 3 anos e meio atrás sobre o futuro. Chegou o dia, chegou o dia, chegou o dia, chegou o dia. Um homem indouto, um homem simples, um homem da Galileia, um pescador lá do lago de Genezaré, um pescador falho que negou 3 vezes a Jesus, se coloca de pé, sarado, curado. O lapidado havia trabalhado as bases, o lado direito, o lado esquerdo, dado o acabamento em cima. Quando deu o acabamento, o lapidário encheu ele de sabedoria. Ele se colocou de pé e pregou com uma autoridade, falando de Cristo e da cruz. E quando ele lançou o convite naquele dia, ganhou quase 3.000 almas. Jesus faz ou não faz? 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 A rede de Pedro se espantou com 153 grandes peixes. Mas na rede de peixe, naquele dia, no cajado de Pedro, 3.000. Pedro olhou e disse: que é isso? Aí ele lembrou, ele me disse que eu seria pescador de homens. Jesus fala do futuro e cumpre. Jesus está falando do teu futuro nesta noite, e eu, com a autoridade do céu, eu quero dizer nesta noite, eu estou concluindo, Jesus vai cumprir na íntegra o que está fazendo com você nesta noite. Uma coisa nova, 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 que alguém vai olhar e dizer: como é que pode? Pode, o lapidário me prometeu, e ele vai fazer, ele vai fazer. Ele vai fazer. A partir dali, ele não foi só um pescador de homens. Eu estou concluindo agora. A vida dele foi tomada por Jesus. Ele participou da cura do coxo. Ele ganhou almas, o número foi para quase 5.000. A autoridade de Jesus na vida dele era presente em uma constância. Ananias e Safira morreram por mentir, era ele que estava lá. Quando ele passava, a sombra dele curava os enfermos, atormentados, espírito mundo. O texto diz: todos eram curados pela sombra de Pedro. O lapidário trabalhou tão grande na vida dele, que deu uma unção tão grande na vida dele. O lapidário vai te entregar dons espirituais. O lapidário vai revestir o ministério. Você crê que o lapidário vai dar dons espirituais? O lapidário vai te encher de poder tão grande. Tu vai pregar com tanta autoridade lá na área que tu coordena, lá na congregação que tu dirige. Para os dirigentes de campanha que dirigem campanha, o lapidário vai te dar uma unção tão grande, que tu vai sair pelas ruas de Caruaru, e quando alguém olhar para ti, vai dizer que é isso, é o lapidário. Ele trabalhou a base, ele trabalhou as laterais. Eu estou com a espada do Espírito.